Vamos lá então, Gênesis capítulo 17, a partir do versículo de número 1. Os irmãos acharam? Diz assim: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você, Abrão. Você será o pai de muitas nações, e por isso seu nome não mais será Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, eu darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abrão, guarda a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e entre vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. A minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado no meio do meu povo, porque quebrou a aliança. Disse também Deus a Abrão: de agora em diante, a sua mulher já não será chamada Sarai, o seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela eu darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abrão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, eu farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. E naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e o seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos da sua casa, tanto os nascidos na casa como os comprados de estrangeiros. Amém? Pode se assentar. Nós estamos refletindo sobre a vida de Abraão, uma história fantástica, e todos nós estamos aprendendo, porque nós, assim como Abraão, estamos na rota da promessa. Nós estamos na rota da promessa, assim como Deus fez uma promessa a Abraão, Deus fez uma promessa a cada um de nós. Nós estamos buscando alcançar essa promessa.
Semana passada, nós vimos algumas coisas importantes no capítulo 16. Nós vimos que não devemos pular etapas. Capítulo 16, eles querem dar um jeitinho lá, e daí vem Agar, e surge Ismael, né? Nós sabemos que mesmo assim, Deus tem misericórdia, Deus intervém, e nós descobrimos que Deus é um Deus que vê todos, inclusive a escrava Agar. Deus estava acompanhando ela. Nós também aprendemos que precisamos, muitas vezes, nos submeter para solucionarmos conflitos familiares. E por fim, nós aprendemos que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Amém? E eu sei que vocês já estão um pouco enjoados de tantas ouvir as minhas pregações, mas nós vamos continuar até o fim. Nós vamos até o fim da jornada de Abraão. E a gente hoje, olhando para o capítulo 17, tem muitas coisas que nós precisamos aprender. Olha a cena. O primeiro versículo que nós lemos ali, se quiser ficar com a sua Bíblia aberta, é bom, porque você vai acompanhando passo a passo. O primeiro versículo que nós lemos no capítulo 17 diz: quando Abraão estava com quantos anos? 99 anos. Gente, Abraão estava com 99 anos. Se a gente parar para lembrar, com quantos anos ele recebeu pela primeira vez a visita de Deus e a promessa? Ele estava com quantos anos? 75 anos. Nós estamos falando de um período de 24 anos que passou desde a primeira vez. Ficou uns 10 anos ali, daí veio a história do capítulo passado, ele teve um filho com a escrava Agar, agora esse menino está com 13 anos. Presta atenção nisso. Do capítulo 16 ao capítulo 17, nós temos um espaço de 13 anos que nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos como é que foi o crescimento, os primeiros anos, né? Chamamos de primeira infância de Ismael. Não sabemos como é que foi que Agar e Sara se reconciliaram. Nós não sabemos. Nós sabemos que Deus manda Agar voltar para casa, se submeter, e ali a gente agora só vê 13 anos depois. Deus se revela para Abraão. E é interessante que o versículo diz assim, né? Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aqui, algo muito importante, pela primeira vez aparece no hebraico a expressão El Shaddai, Deus se revelando como El Shaddai, ou seja, Abraão já tinha uma experiência de 24 anos com esse Deus. Agora Deus se revela com um nome diferente. Eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E quando eu olho para isso aqui, esse texto, a gente precisa levar a nossa mente lá para trás e imaginar como que está a situação. O menino Ismael cresceu, está grandinho, está um adolescente de 13 anos. Eu imagino Abraão todo bobo com aquele menino, ensinando ele a fazer isso, ensinando a pescar, ensinando a tirar flecha, ensinando a lidar com a espada e tal e tal. Aquele menino foi crescendo, os olhos de Abraão se enchendo, e as coisas estavam tranquilas. As coisas estavam tudo conformadas, tudo no lugar. O próprio Abraão estava conformado. Deus não falou mais nada específico para ele, e está tudo muito bem. Quando ele estava com 99 anos, lá vem Deus de novo. E Deus diz: Abraão, sou eu, estou aqui, o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. E Deus vem ali para fazer o quê? Deus vem reafirmar a promessa que ele tinha feito a Abraão. E eu acho lindo o verso 6, que diz assim: eu te tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. A gente já tinha visto que nas manifestações de Deus, Deus vai ampliando a promessa e ratificando a promessa. Primeira promessa: sai da tua terra, da tua parentela, vou fazer de você uma grande nação. Segunda promessa: eu vou te dar a terra onde você está. E Deus vai. Agora, aqui no capítulo 17, Deus fala algo que antes não tinha falado. De você, Abraão, vão surgir não apenas nações, mas reis, reinos.
Ou seja, tem uma linhagem muito nobre que vai sair de você. Deus está ali reafirmando a promessa. E daí Deus vem com uma outra proposta para Abraão, de mudança de nome. Abraão, seu nome não mais vai ser Abrão, o seu nome agora vai ser Abraão. No português é um azinho só acrescentado, no hebraico tem muitas mudanças, mas isso aqui é fantástico, porque Abraão era pai de multidão, o significado. Daí vem esse Deus, que parece até um Deus cômico talvez em alguns momentos. Ele olha para aquele cara que antes não tinha nenhum filho, agora estava com um filho adolescente e diz: Abraão, o seu nome agora vai ser diferente. Você não vai ser mais chamado pai de multidões. Você vai ser chamado, não pai exaltado, mas será chamado pai de nações, pai de muita gente. Vai ser Abraão. E de você, mais uma vez o Senhor diz, farei sair nações, reinos e assim por diante. Para cada uma pessoa que nasce no Oriente, o nome é algo muito importante. Eu fico imaginando quando esse menino nasceu e o pai dele coloca Abrão. Ele vai ser um pai exaltado, um pai destacado. Daí agora, com 99 anos, um velhinho que só tem um filho ainda com uma escrava, nem é da mulher dele, esse Deus aparece e diz: ei, você não vai ser chamado mais de pai exaltado, você vai ser chamado pai de multidões, de grandes nações, agora é Abraão. Para que cada vez que alguém te chame, você não esqueça que eu tenho uma aliança contigo e tenho uma promessa sobre você. Eu fico imaginando depois Abraão compartilhando isso com o seu povo. Ninguém mais me chama de pai exaltado. Todo mundo agora me chama de pai de uma grande nação. E todo mundo olhava e via um menino só. Mas chamavam ele Abraão, Abraão, Abraão. Todo dia Deus estava lembrando ele de uma promessa. E Deus continua. Também Abraão, lá no verso 17. A partir do verso 17, nós vamos ver a reação de Abraão. Ele vai dizer assim: Abraão, a tua mulher também, a Sarai, não vai mais ser chamada de Sarai, de rainha, vai ser chamada de Sara, princesa. Uma mulher que já estava com 90 anos. E agora Deus começa a dar alguns detalhes da promessa, porque é dela que vai sair o filho com quem eu vou manter a aliança. Chame ela de Sara, não mais Sarai. E eu acho isso lindo. O verso 17 vai dizer que Abraão prostrou-se o rosto. Imagina a cena, ele de joelho, ele prostra o rosto no chão e ele ri para ele mesmo. E ele pensa: um homem de 100 anos vai ter um filho? Uma mulher com 90 anos, que passou a vida inteira estéril, vai ter um filho? E Deus tem que reafirmar: Sara, a sua mulher, vai lhe dar um filho. E daí Deus dá um prazo, ano que vem, por esse mesmo período, ela terá um filho nos braços. Essa risada de Abraão, nós vamos ver que depois isso gera o nome, de Isaac, que é Deus ri. Mas enfim, primeira lição que nós, olhando para esse texto, nós precisamos aprender. Porque quando Deus fala para Abraão que é Sara que vai lhe dar um filho, ele faz um pedido a Deus. Versículo 18 vai dizer assim: permita que Ismael seja o herdeiro. E aqui é a primeira lição que nós precisamos aprender para a nossa vida. Você que está na jornada da promessa, você não pode se conformar com apenas parte da promessa, ou quem sabe com aquilo que você pensa ser a promessa de Deus e não é. Escute isso, eu vou repetir. Você que está na jornada da promessa, você não pode se conformar com parte da promessa, ou aceitar algo como promessa, sendo que não é a promessa que Deus te deu. Pastor Lediel, do que o senhor está falando? Eu estou falando que Abraão, agora vamos chamá-lo assim, Abraão, ele é muito parecido comigo e contigo. Porque o tempo passa, a gente se cansa de esperar,
A gente não aguenta mais ver os resultados da promessa que Deus nos deu, e mais uma vez a gente quer se conformar com aquilo que já está ali resolvido. Está ali, o Ismael está ali. Faça com ele, Deus, a promessa. Não, mas Ismael não era o plano de Deus, esse foi o plano de Abraão, de Sara, de Agar. O plano de Deus era um outro, o plano de Deus era com Isaque, que viria só na frente. Mas Deus tinha um plano, e um plano excelente, e ele estava se conformando com aquilo ali. Agora, traga para você, para a sua mente, para a sua memória, a promessa que Deus fez para você. Não estou falando das promessas coletivas que Deus fez para a sua igreja. Promessa de paz, promessa da presença dEle, promessa de novos céus, nova terra. Tudo isso são promessas que Deus fez coletivamente. Quais foram as promessas que Deus fez para você? Traga isso na sua mente. Você já viu o resultado dessa promessa? Você já desfruta da plenitude dessa promessa? Ainda não? Então continua, então persevere, então aceite, e não fique colocando desculpa para se conformar com aquilo que você já vê resultado. Pastor, mas a promessa que Deus fez era que eu e a minha casa o serviríamos, e lá na minha casa nós somos em 5, e só tem um que já está na igreja, buscando a Deus. Então, você precisa continuar orando, perseverando, porque se é promessa de Deus que a sua casa o serviria, não aceite apenas metade, apenas um. Pastor Lediel, a promessa de Deus era que eu seria bem-sucedido nos meus negócios, que eu mesmo iria empreender, que eu mesmo iria gerenciar, que eu mesmo iria de uma maneira autônoma realizar. Deus prometeu? Sim, Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir. Então vai fazendo a sua parte e não se conforme com poucas coisas que você tenha alcançado, porque é um grande risco que nós corremos, porque, como eu disse, o tempo de Deus é diferente do nosso. As coisas não vão acontecendo como a nossa expectativa colocava, porque Deus em momento algum estipulou um prazo. Agora, apenas no capítulo 17, nós já passamos o capítulo 12, 13, 14, 15, 16, só no 17 Deus estipula um prazo, né? Abraão 99, ano que vem. Antes não tinha prazo, mas a agonia do coração humano, a ansiedade do coração humano que domina nós hoje, e dominava a Abraão há 3.500 anos atrás, fez com que ele pensasse que a promessa iria acontecer com Ismael, mas não, era com Isaque. Então, minha palavra para você: persevere e luta pela promessa completa, porque a bênção de Deus ela é plena. E como nós falamos quando ali ministramos sobre os sonhos que Deus tem para as nossas vidas, eles são completos. E deixa eu falar algo para a sua vida, escute isso. Todos nós fomos criados para projetos nobres e excelentes. O que você já vivenciou nessa vida, eu não vivenciei, porque o que Deus tem reservado para você, é para você. Às vezes eu olho lá atrás, experiências da minha infância e da minha adolescência, coisas que muitas vezes eu não entendia. Lá na frente, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Hoje, com 33 anos de idade, eu olho para trás e eu começo a entender: puxa, eu tive que passar por aquilo para aprender isso, e hoje eu estar sendo usado por Deus nessa área. Coisas que muitas vezes lá atrás me geraram dores e tristeza, hoje são ferramentas que Deus me deu para poder tratar algumas pessoas que chegam passando pelo mesmo dilema que eu vivi lá atrás. Então nós precisamos entender isso. Para cada um de nós, Deus tem promessas específicas também. E para cada um de nós, a maneira de Deus trabalhar é diferente. Cuidado, porque muitas pessoas perdem a bênção de Deus por querer colocar Deus dentro de uma lógica racional e humana. Eu olho para a vida do pastor Alessandro Aguiar e eu posso dizer: não, na vida do pastor Alessandro Aguiar, Deus fez assim, X, 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 A, Y. Eu quero que Deus faça assim na minha vida, X, 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 A, Y. Não,
Porque o que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para ele. E o que Deus tem para ele é diferente do que Deus tem para mim. Então, cuidado para não querer limitar o agir de Deus em algo tão pequeno, como a nossa mente, talvez, tenta colocar o agir do nosso Deus. O que Ele tem para cada um de nós é exclusivo para cada um de nós. E quando Ele faz de uma maneira plena. Amém? Vocês estão entendendo isso? Não se conforme com meia promessa ou com aquilo que parece ser a promessa. Pastor Lediel, Deus um dia prometeu que me usaria grandemente nessa área e nessa área. Deus já está te usando nessa área? Não, continua se desenvolvendo, buscando, conectado com Deus, Ele vai fazer. Pastor Lediel, há anos eu sofro de uma doença que a medicina não tem cura. Eu recebi uma promessa de Deus que haveria cura para o meu corpo. Continua firme na promessa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas eu já estou quase bom, mas ainda não está 100%. Promessa é completa. Quando Deus promete, Ele cumpre de uma maneira plena. Persevera até o fim. Deus precisa lembrar Abraão: eu tenho algo contigo e não é com Ismael. O meu negócio é com Isaque. Depois, nós vamos ver quando Deus se revela a Abraão, eu acho lindo a maneira que Deus ele vai se manifestar e algumas coisas que Ele vai falar. O verso 9, Deus vai dizer assim para Abraão: guarde a minha aliança, tanto você quanto os seus futuros descendentes. Seu desejo, desfrutar a promessa de Deus de uma maneira plena, de uma maneira completa, essa palavra ela vai fazer parte da minha vida. E se tem algo que você pode olhar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, essa é uma palavra que você vai ver em todos aqueles que desfrutaram das promessas de Deus. A palavra é obediência. É obedecer. Não tem outra maneira de nós vivermos a vida abençoada, a vida que Deus tem para nós, se nós não obedecermos. Lá no Novo Testamento, o próprio Jesus vai deixar bem claro, um versículo que você precisa guardar no seu coração. João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus ensinamentos. É isso que Jesus diz. Lá atrás, já no chamado de Abraão, o pai da fé, que muitas vezes era que nem nós, nem tinha tanta fé assim. Ele entendeu que se eu quero guardar a aliança com Deus, desfrutar da plenitude da promessa, eu preciso obedecer. E daí, você vai ver Deus falando algo extremamente interessante. Uma aliança de sangue. Nós vimos alguns capítulos atrás que Deus tinha feito já uma aliança com Abraão. Você lembra quando eles partiram animais no meio, passaram lá no meio? Lembram? A gente vai ver que Deus passa. Abraão não. Abraão não passa. Agora Deus olha para Abraão e diz: Abraão, escute isso. Vai ter que ter uma marca no corpo de vocês. E é uma aliança de sangue. Sangue vai pingar na terra, para que vocês jamais esqueçam dessa aliança. E aí surge algo que depois ficou conhecido como circuncisão. A circuncisão masculina é um propósito que Deus fez lá atrás com o povo de Israel, e está aqui o capítulo que nós lemos. Capítulo 17 do livro de Gênesis. Pastor Ediel, o que é circuncisão? Hoje muitos aí acreditam ser o que nós conhecemos como a cirurgia da fimose. Mas naquela época era algo muito mais complexo, dolorido. Os homens ficam aí assustados só de ouvir. É literalmente pegar a pele do prepúcio e do pênis masculino e cortar. Isso que Deus exigiu de Abraão. Vocês todos terão essa marca. Deus ainda coloca algumas regras. A partir de agora, todos os que nascerem na sua casa, com 8 anos de idade, eles terão no corpo essa marca de uma aliança
que nós temos com Deus. E o texto vai dizer que quando Deus fala isso para Abraão, o texto diz que Deus sobe, e Abraão, no mesmo dia, o verso 23, naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho, todos nascidos da sua casa, e eles todos foram circuncidados. Irmãos, eu fico imaginando essa cena. Abraão com 99 anos, ele tem um encontro com Deus agora, e ele chega para os mais de 300, 400 homens que tinha na casa dele, porque na guerra anterior já tinha 300, já devia ter uns 500 talvez, até mais de 500 homens. Ele chega para esses homens, ele diz: galera, é o seguinte, Deus apareceu para mim, vocês não mais vão me chamar de pai exaltado, a partir de agora vocês vão me chamar de Abraão, pai de multidão. Imagina todo mundo um olhando para o outro. E todos nós vamos fazer uma marca no nosso corpo. Nós vamos cortar o nosso prepúcio. Eu fico imaginando essa cena. Como que foi a reação desses homens? Porque Abraão diz, Deus disse que essa é a aliança, e tem mais. Não é só a mim que vocês vão chamar agora de nome diferente. A minha esposa, a Sarai, vocês vão chamar agora de Sara, porque ano que vem ela vai ficar grávida e vai dar um neném. E para isso nós precisamos fazer essa aliança com Deus. Todo mundo, tal hora, lá fora, calça abaixada, e a faca vai cortar. Irmãos, olhando assim parece algo muito doido. E eu acredito que foi. Eu acredito que foi uma cena, talvez inicialmente cômica, mas depois assustadora para aqueles homens. Mas obedeceu. Abraão obedeceu. Abraão não duvidou. Abraão não questionou. E Abraão pegou o filho dele e todos os servos dele, porque eram escravos. É assim, assim e assim. Obediência. Para nós desfrutarmos da promessa de Deus, a mesma coisa acontece hoje em 2018. O Senhor, Ele nos dá instruções, o Senhor nos dá mandamentos, o Senhor nos mostra como nós devemos fazer algumas coisas. E talvez nem a gente entendeu direito porque Deus mandou aquilo. Às vezes nem nós entendemos o porquê desse mandamento. Agora, é promessa dele. Se nós obedecermos, mantermos a aliança, ele cumpre a promessa. Muitas vezes, escute isso que eu vou dizer para você, o teu desejo de obedecer ao Senhor vai assustar quem está ao teu redor. Não vão te entender, não vão compreender, não vão apoiar, mas vale a pena obedecer. Escute o que eu vou te dizer. Eu, quando tinha 18 anos, eu noivei. Noivei a minha esposa, atual esposa, e 18 anos, um menino. Eu nunca me esqueço quando eu comecei a compartilhar para os meus amigos que em janeiro de 2004 eu ia me casar, com 19 anos, e ia para um seminário. Eu interrompi a faculdade de Ciência da Computação, ia me mudar para uma cidade lá no interior de São Paulo, chamado Pindamonhangaba, e ia estudar Bíblia. Quando eu compartilhava isso que Deus tinha colocado no nosso coração, a reação era das piores possíveis. Você vai fazer isso? Você está doido, cara? Você é uma criança, está pensando em casar agora? Que loucura é essa? Cara, tu vai sair de Blumenau. Cara, computação está em alta. Cara, que loucura é essa? Loucura. Mas era o que Deus tinha colocado no nosso coração. E confesso, ali na véspera de noivado tal, a cabeça a mil. Angústias no coração. Pensamentos indo e vindo o tempo todo, será, não é? E Deus confirmando.
Assim, a Júlia naquela época ela cantava, e assim, com playback nas congregações, né? Até hoje canta, vocês viram ali, né? Canta maravilhosamente bem, que voz maravilhosa. E eu às vezes acompanhava ela nas congregações. Mas assim, era dito e feito. Toda congregação que nós chegávamos, Deus levantava um profeta, ou para falar com ela ou para falar comigo. E Deus confirmava sempre a mesma promessa. Eu nunca me esqueço, porque eu ia acompanhar ela, né? Eu nunca me esqueço uma profecia, não sei se você se lembra, uma profecia que ela recebeu dizendo que eu seria, né? Estou colocando ao seu lado um homem que será o cabeça do seu ministério. Nunca me esqueço dessa expressão. Naquela época, eu era um menino, trabalhava com adolescentes aqui na igreja, tocava aqui na banda, cantava no coral, mas eu, cabeça do ministério dela, talento que ela tem, né? Eu vou acompanhar ela aí cantando em todo lugar. A gente não faz ideia dos planos de Deus. E daí Deus vai trabalhando. E literalmente Deus veio dizendo: chegou o tempo de sair, veio a proposta de ir para o seminário. A gente muitas vezes não entendia, as pessoas ao nosso redor não entendiam, mas era Deus conduzindo todas as coisas para cumprir a promessa. Hoje, 15, 16 anos depois, você pode perguntar para mim, pastor Lediel, valeu a pena obedecer? Nossa, valeu a pena obedecer. Valeu a pena ouvir, né, a zombaria de alguns amigos, as chacotas de alguns amigos, principalmente quando se tratava de casamento, com 19 anos casar. Cara, você está doido, você vai se enforcar, que loucura é essa, você tem que curtir a vida. Valeu a pena, valeu a pena. A gente vê hoje os resultados da promessa. Para cada um de nós é a mesma coisa, mas escute o que esse pastor está dizendo para você: obedeça, porque vale a pena. Para a gente ir para o último ponto, nós vamos ver o verso 1. Eu acho extremamente interessante que ele diz: antes segundo a minha vontade, e seja íntegro. Em algumas versões vai dizer: e ser perfeito, feito na totalidade. E aqui é a terceira lição que você precisa aprender. Primeira lição, nós já entendemos que não podemos aceitar metade da promessa, parte da promessa. Segunda lição, na promessa e na rota da promessa, sempre tem um caminho de obediência que exige renúncias. E terceira lição, está aqui: Deus nos quer por inteiro. Deus, quando faz uma aliança, quando dá uma promessa, é por inteiro. Abraão, escute isso: anda na minha presença, seja perfeito, como eu disse, seja íntegro. A palavra íntegro fala de integralidade, todas as áreas. E daí nós vamos ver na prática o que significa. Abraão, escute, a promessa é com você, a promessa é com a sua esposa, e todos os da sua casa receberão a marca da promessa. Todos. Escute isso: se tiver alguma coisa aí que é tua, desses homens da sua casa que não tiver a marca, ele nem pode ficar aí. Exclua, porque tudo que te pertence precisa estar bem claro que pertence a mim. Irmãos, que coisa linda. Isso revela o desejo de Deus para cada um de nós. Não existe aliança com Deus que não envolva a integralidade do nosso ser. Não existe aliança com Deus que não envolva a integralidade do nosso ser. Mas pastor Lediel, Deus não está interessado apenas na minha alma, como alguns dizem, né? Deus não está interessado apenas no meu espírito, e o que importa não é a minha vida religiosa. Poxa, pastor Lediel, toda quinta-feira eu venho aqui, tá bom demais, estou na rota da promessa. O que Deus fez com Abraão é o que Deus faz com cada um de nós. Deus não aceita de nós uma aliança 99%. Deus não aceita fazer conosco uma aliança 99,9%. Ou é tudo
ou é nada. Por isso que Jesus, ele não deu o golpe do baú em quem queria seguir ele. Que ele queria ver após mim. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Tá, pastor Lediel, deixa eu ver se eu entendi. Se eu estou aqui então nas quintas-feiras, ouvindo essas palavras, eu estou crendo que eu estou na rota da promessa, canto um louvor, eu estou levantando a mão, eu estou exaltando o Senhor, estou atento na tua pregação, pastor Lediel, mas é que no meu casamento as coisas não estão legais, então eu estou pulando um pouco a cerca. Você está totalmente fora da promessa, porque Deus não quer só você, Deus quer teu casamento, Deus quer tua família, Deus quer tudo o que está contigo. Pastor Lediel, escute isso. Eu estou dando dízimo. Então, a parte de Deus na minha vida, os 10% do salário que eu ganho, está tudo ok. Certo, pastor Lediel? Não. Você dá o dízimo sim para reconhecer o que Deus tem feito na sua vida. Você dá o dízimo para que a sua mente esquecida se lembre disso, que o Senhor é o Senhor de tudo que você tem. Você dá o dízimo para abençoar a igreja, para manter os edifícios, para enviar missionários, para ajudar os departamentos, para isso. Agora, você precisa entender que a sua parte não é só dar o dízimo. Porque se você dá o dízimo, mas você gasta o seu dinheiro com uma carreira de cocaína, você está fora da promessa. Você está fora da promessa. Porque Deus, Ele quer totalidade. Pastor Lediel, mas olha, eu estou até lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia, mas as suas amizades são profanas. Você usa os seus lábios aqui para adorar a Deus, mas lá para xingar, brigar, só falar palavrão, piadas sujas e imorais. Está fora da promessa. Deus quer a nossa integralidade. Abraão, não é só contigo, é com toda a sua casa, é com Sara, tudo que você tem. E o texto vai dizer que Abraão não hesita em entender isso, e ele obedece. Pastor Lediel, eu acho que eu nem deveria estar mais vindo aqui ouvindo essas palavras, porque a coisa está apertando. Está apertando. Sabe por que está apertando? Porque a porta que conduz à vida eterna é estreita. A porta que conduz ao céu e a desfrutarmos da promessa de Deus é estreita. E a porta que conduz a você desfrutar das tuas promessas pessoais, exclusivas que Deus fez para a sua vida, também é assim. Exige renúncia, exige dedicação, exige integridade do ser. Você não pode ser uma pessoa aqui, ser uma outra pessoa no trabalho, ser uma outra pessoa dentro de casa, ser uma outra pessoa no meio dos parentes e uma outra pessoa na vizinhança. Não. Você precisa entender que quando se faz uma aliança com Deus, você é representante de Deus aqui, ao sair daqui, ao chegar em casa, ao estar no trabalho, ao estar em família, você é representante de Deus. E quando se faz uma aliança com Deus, a gente quer agradar o coração dele e viver para ele. Claro que tudo isso, o maior beneficiado sou eu e você. Porque quando nós mantemos a aliança, nós caminhamos dentro dessa integralidade, nós buscamos a perfeição em Deus. Você pode ter certeza que todas as áreas da sua vida frutificarão, darão bons resultados, e você colherá coisas que você plantou excelentes. O fruto das sementes, o resultado das sementes que você plantou, elas vão te trazer muita alegria e plenitude na sua alma. Se coloque em pé nessa noite. 3 coisas diretas e claras para a nossa vida. Não se conforme com parte da promessa, obedeça e saiba que Deus te chama para uma integralidade.
Talvez você está aqui hoje e você se conformou com uma mediocridade de vida espiritual, uma mediocridade de resultados pessoais, sendo que Deus te fez para coisas muito maiores. Você se conformou com a pessoa que você se tornou. Só que no fundo do teu coração, nem você gosta do resultado que vê quando se olha no espelho, quando você olha ao seu redor, quando você olha para quem você se tornou. Você ainda sabe, porque a tua alma fala que você está muito longe daquilo que Deus queria que você fosse, mas você se conformou. Ei, hoje é dia de ouvir a confirmação da promessa. Porque Deus está dizendo, a promessa ainda está de pé, não fique conformado aí com Ismael, tem um Isaac para você, tem algo muito mais nobre. Deus hoje está dizendo, obedeça, mesmo quando todo mundo olhar para você e dizer, você está louco, você está maluco, perdeu o juízo, fazer isso, perdoar aquela pessoa, né? Você está louco, perdeu o juízo e agora, né, investir tempo com isso, tempo com essa... Vale a pena obedecer. E lembra, não é só a parte espiritual, é tudo, é você por inteiro. Hoje você está aqui, e você ouviu essa palavra, você quer dizer para Deus, Deus, eu estou dentro dessa aliança, eis-me aqui, Deus, eu acho que eu me conformei com meia promessa, ou aquilo que eu pensei ser a promessa, não é, e eu não estou satisfeito com isso. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, aqui, que eu preciso orar por você nessa noite. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Feche seus olhos, estenda a mão aqui para frente. Vamos orar pelos nossos irmãos. Deus, a tua palavra foi pregada, e esses irmãos vieram aqui porque de fato reconhecem que precisam, Senhor, mergulhar de cabeça nessa promessa. Não dá mais para viver conformado com meia promessa, com um quarto de promessa, ou com aquilo que parece ser a promessa e não é. Ah, Deus, quantos estão frustrados, porque olham para os lados e não conseguem ver os resultados que eles esperavam ver na promessa. Mas hoje a tua luz raiou nessa mente, mostrando que a promessa ainda está de pé, coisas excelentes ainda vão acontecer, por mais que pareça loucura, por mais que pareça impossível, improvável, fora da lógica. Deus, a nossa fé está em Ti. A nossa fé não está na ciência, a nossa fé não está no homem, a nossa fé não está em pessoas.
a nossa fé está em Ti. Os nossos olhos se voltam para Ti, Senhor. E nós já entendemos que a nossa parte nessa aliança é Te obedecer. O nosso papel nessa aliança é Te obedecer. Mesmo, Senhor, que as coisas pareçam loucuras, irracionais, nós tomamos essa decisão. E nós entendemos, Senhor, que não é apenas uma partezinha da nossa vida. Nós entendemos, Senhor, que essa aliança envolve toda a nossa vida, e é isso que nós queremos. Uma entrega total, uma entrega completa. E aqui, Senhor, os Teus filhos, eles estão mostrando, Senhor, no coração, áreas da vida deles que precisa ter essa rendição completa. Preencha esse vazio. Purifica, Senhor, que precisa ser purificado. Deus, em nome de Jesus, transforma essa área na vida da pessoa, Senhor, que precisa de uma transformação divina, mas nós colocamos tudo em Ti. Purifica a mente, purifica lábios, purifica o coração, purifica, Senhor, nos desejos, livra do mal, afasta, Senhor, das setas malignas, e que os Teus filhos possam permanecer na rota da promessa, lembrando que Tu és um Deus fiel, que Tu cumpre aquilo que Tu prometeu. Deus, Teu Espírito Santo faça uma obra nesses corações, que a fé seja avivada e que em um curto período de tempo eles possam enxergar a promessa, em nome de Jesus, amém.